Bruna? Tudo jóia? E aí, Paulo Vitor Borochoque. Ai. Puta, que vontade que eu tô de ficar vendo vocês pessoalmente. Muito chato esse negócio de distância. Ainda mais quando a gente não se conhece ainda, né? Só vejo as figurinhas de vocês aí. A Luísa de costas ainda, né? Muito bem. Então, agora que tá gravando, bom dia novamente. Né? Obrigado por terem vindo. Né? Vai dar continuidade. É bom que depois que a gente for ver vocês pessoalmente, não vai conhecer ninguém, né? Vai ser uma nova estreia, né, de todo mundo. Muito bem. Então, onde começou a falar sobre, né, da onde que vem a origem da palavra, né? Deu uma pensada, vimos lá 2 pensadores, deu uma zoada com vocês que essa folha não é do Canadá. Depois uma visão bem mais sintética sobre um espaço lá, né, confrontando um filósofo com um engenheiro. Aí, de novo, uma zoada com vocês sobre a Torre Eiffel e acho que nós paramos aqui, eu acho. Que foi sobre, né, a ideia de mudar o conceito de patrimônio histórico para o que a gente chama hoje de patrimônio cultural, né? Um termo mais moderno, né? Um termo mais melhor de bom, vamos dizer assim, né? E aí a gente tinha parado aqui porque no próximo slide a gente começa a falar sobre leis, né? Lei é um pouco complicada para mim, assim, eu não curto muito ficar falando de lei, porque eu acho meio insosso, né? Meio sem graça ficar falando de lei. Mas algumas coisas principais que precisa pontuar para vocês devem ter uma base, né? Uma base legal, assim, uma ideia, né? Se em algum momento da vida de vocês, e esse momento vai acontecer, se vocês forem trabalhar em prefeitura, por exemplo, trabalhar com planejamento turístico, planejamento urbano de algum município, vocês vão se deparar direto com essas leis, né? O que pode, o que não pode, em cada município. Então é legal vocês terem uma ideia, pelo menos do geral, assim, mas assim, são pouquíssimos slides sobre leis. Vai ter acho que uns 3 ou 4 slides só no máximo, tá? Não se preocupem tanto. E além de não se preocupar tanto com essa parte legal, assim, de ter que decorar a lei, saber qual o artigo que tá, tipo, esquece isso, né? Não se preocupem com isso. Eu já vou antecipar para vocês também que a primeira e última aula que estiverem comigo, eu não vou dar muita bola assim para datas, tá? Assim, tipo, que nem tá ali, né? Decreto-Lei número 25 de 1937. Numa prova, num trabalho, essas coisas, tipo, eu jamais vou cobrar essas coisas, né? Eu tô cagando, assim, para quando que foi as coisas, tipo, não tô muito preocupado com essas coisas, não, tá? Porque eu entendo que se vocês precisarem dessa lei, vocês vão dar um Google e vão achar. Então, o mais importante é vocês entenderem o que ela quer falar para nós do que saber qual é a lei, na minha concepção. Eu sei que tem alunos que adoram, né, ter essas coisas, né, na ponta da língua e tudo mais. Comigo, vocês não precisam se preocupar com isso. Muito bem, dado todas essas notas introdutórias, a gente inicia a nossa segunda aula, né, de fato, e nossa terceira aula do programa. A gente começa a falar sobre, né, esse tal decreto de 37. Veja que um decreto de 37 é um decreto que tem quase 100 anos, né? Então, deve estar meio errado, né? Mas vamos lá dizer quem diz para nós. Então, essa é uma das nossas primeiras definições legais, né? Definições oficiais do país sobre patrimônio. Então, o que diz lá? Tudo é muito parecido. Vamos perceber que as coisas são quase sempre igual, assim. Então, é um conjunto de bem imóveis e imóveis, né? Então, bem legal isso, né? Porque a gente tem essa percepção de que patrimônio, né, ele está vinculado majoritariamente para coisas edificadas, né? Uma casa legal, né? A Torre Eiffel lá de Umuarama, sei lá, vocês não vão lembrar, né? Mas o cocôzão que tinha aqui em Ponta Grossa, né? Coisa assim, né? Coisas fixas, né? Coisas que se vai visitar. E aqui a gente já tem uma abertura da definição com coisas diferentes disso. Então começa aqui com bens móveis, né? Se é um bem móvel, então não pode ser uma casa, por exemplo, né? Não tem como. E isso abre, né, um grande leque de oportunidades para nós, né? Então os bens móveis, né, eles são mais facilmente acessados do que os bens imóveis, né? Vamos pensar, por exemplo, que a gente está desesperado atrás de arte, por exemplo, né? Queremos, né, ter um contato com várias
né, produções artísticas de várias culturas diferentes. Né? Essa nossa vontade, esse nosso desejo, ele pode ser satisfeito se a gente for visitar um museu que tenha tudo isso. Né? Então, a gente vai no Louvre, por exemplo, a gente vai ter lá obras do Renascimento, vão ter obras, né, de artistas africanos, de artistas europeus, enfim, vão ter ali congregado em um único espaço várias coisas, e várias coisas mesmo, né? Tá falando do Louvre, né? Então, os bens imóveis, eles facilitam um pouco essa vida nossa. Né? Então, além disso, né, eles podem, né, logicamente, ser transportados de um lugar para o outro, né? Porque também tem um problema isso, né? Mas, enfim, pode ter algumas coisas, né? Pode ter a exposição lá, tá tendo agora, né, inclusive, a exposição Leonardo da Vinci 500 anos, né? E não sei por que 500 anos, não sei se é 500 anos da morte dele, do nascimento dele, não sei por que o 500 anos, mas tem uma pilha dos 500 anos. E eles fizeram um museu interativo, um museu virtual, né, dado o nosso contexto de pandemia, para que a gente possa visitar as obras do Da Vinci assim, dentro de um museu. É tipo um Google Street que vocês fazem aí para procurar caminhos, né, quando vocês querem sair passear. É tipo isso, só que dentro de um museu virtual. Então, vocês vão ter várias coisas. Ah, mas a experiência de ver lá a Mona Lisa de frente e ver ela, né, numa simulação do computador é diferente. Ah, de fato é. Né? Mas entre não ter nada e ter isso, eu acho que isso é alguma coisa, né? Em outros aspectos, a obra de fato sai, né, do lugar e vai para algum outro espaço. Né? A gente vai ter um exemplo disso quando o Brasil fez 500 anos, por exemplo. Quando o Brasil completou seus 500 anos de descobrimento, em 2000, houve um grande transporte de materiais, principalmente de documentos de Portugal para o Brasil, né, para celebrar essa data. Então, a carta que Pero Vaz Caminha, não, Pero Vaz não, né, que Cabral, né, Cabral, sei lá, que escreveu a maldita carta, deu um branco agora. Cabral, né, Cabral. Acho que é Cabral. Escreveu lá para o rei de Portugal, contando que ele tinha chegado numa ilha, né, diferente, mas essa carta oficial, a carta original, ela veio para o Brasil para ficar exposta, né? Então, nosso primeiro documento oficial, né, primeiro relato sobre o nosso país, né, veio para cá. Então, uma coisa legal. Então, os bens imóveis são bem importantes para nós. Então, não fiquem tanto fixos assim nos bens imóveis, né, nos prédios, mas ainda que eles sejam mais expressivos, né, na minha opinião. Mas tem essas duas coisas aí. Então tá. Então essa é a definição básica. Que existe no país e a conservação é de interesse público. Isso é muito importante, vocês vão ver mais para frente o porquê que isso é importante. Quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico, artístico. Todas as definições vão ficar circulando mais ou menos nisso aí, né? Ainda que a definição seja de 37, quase de 100 anos, mas a coisa não mudou muito. A gente tem o artigo 216 da Constituição, a Constituição já é bem mais recente, né? A Constituição de 80, né? 80, sei lá, de 80, década de 80. Traz para nós o conceito de patrimônio cultural, aqui já tem o adjetivo cultural, talvez de que em 37 era só patrimônio, agora já é patrimônio cultural. Como? Bens de natureza material e imaterial, mesma coisa, né? Então, coisas... Não é a mesma coisa, calma aí. Natureza material e imaterial. O que é o imaterial? Aquilo que eu não posso tocar, né? Aquilo que eu não posso manipular. Não é um quadro, não é um celular, não é uma roupa, né? São coisas imateriais, não existem de fato, né? Fisicamente. Que elas podem ser tomadas tanto de forma individual, então só uma casa, por exemplo, né? Ou em conjunto, né? Um bairro inteiro, vamos pensar assim. Portadores de referência à identidade, ação, memória, dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Então, aqui a coisa ficou um pouco mais densa, ficou um pouco melhor. Essas coisas vão impactar para nós num segundo momento. A gente vai falar sobre tombamento. E aí tem muito importância esse artigo da Constituição Federal. Porque a gente vai ver, como eu falei para vocês ontem, se vocês lembram de alguma coisa, eu falei para vocês ontem do Hospital 26 de Outubro, das estações de trem que tem no centro da cidade. Né? Os dois são tombados, né? Só que eles são tombados individualmente e não em conjunto. Né? Se fosse em conjunto, por exemplo, a possibilidade do shopping estar onde ele está hoje seria muito pequena, muito remota, na verdade. Né? Então, a gente tem algumas outras
possibilidades que as leis vão trazendo para nós em relação à conservação, que é o que mais interessa para nós do turismo, que as coisas continuem existindo de fato. Tá, essa é a percepção legal assim do grande, do todo, né? Claro que vai ter um caminhão de outras leis aí que vai circular isso aí, né? Mas basicamente, assim, qual que seria o ápice da coisa? Parte daqui vai, né, vai individualizando. Agora a gente vai dar uma olhada assim, um slide de cada um em cada um dos entes federativos. Começamos pelo nível mais baixo, né, que é a esfera municipal em relação à proteção legal desses bens. Então aqui em Ponta Grossa a gente tem essa lei aí, né, e ela institui algumas coisas para nós. Né? Então o que ela fala para nós? Ela já traz outros termos que não apareciam ainda, que já aparece para nós, o patrimônio natural. Então, aqui a gente tem o patrimônio natural e cultural do município, é constituído por bens móveis e imóveis, material e imaterial, tomado individual ou em conjunto, né, que existem no território, né, no espaço, né, político de Ponta Grossa, cuja preservação é de interesse público, dado seu valor histórico, tudo igual, tudo a mesma coisa. Só que aqui aparecem alguns outros elementos, tipo paleontológico, paisagem, turismo, né, e também o interesse científico. Né? O CONPAC, para quem ainda não conhece, é o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural. Né? Então, quando tem alguma ação que envolve o patrimônio de Ponta Grossa, o CONPAC é acionado. Então, por exemplo, a casa lá, a casa da Bruna é tombada. Né? É uma casa, do ponto de vista histórico, arquitetônico, paisagístico, é importante, ela foi tombada. E a Bruna decidiu fazer uma reforma na casa. Né? Ela quer mudar algumas coisas. Antes dela poder fazer qualquer coisa, ela tem que apresentar essa proposta para o CONPAC, explicar o que ela quer fazer. O que ela quer fazer, e então a gente não, né? O CONPAC decide se pode ou não pode fazer. Né? Por que o CONPAC é importante nesse sentido? Porque alguns elementos essenciais daquilo que foi protegido, né, não podem ser alterados. Outras coisas podem completamente. Né? Então, o CONPAC vai ter uma visão melhor disso. Né? Vai ter teoricamente, né, são os especialistas na área que vão debater sobre o assunto. Né? E aí o CONPAC vai ter assim, várias cadeiras que a gente chama. Né? Então, a UEPG, por exemplo, tem uma cadeira no CONPAC. Acho que é um professor da geografia que está lá no momento. Né? Acho eu que é o professor Leonel que está lá hoje. Quem mais? O pessoal das imobiliárias vai ter um representante, o pessoal de grupo folclórico vai ter um representante, o pessoal da arquitetura vai ter lá um representante. Tem um monte de gente lá que faz parte desse CONPAC, a prefeitura, propriamente dita. Então, cada um vai estar lá, vai discutir, vai debater esses assuntos e no final votam coisas. Né? Então, a Bruna quer mudar a cor lá da parede lá da casa dela. O CONPAC vai entender que mudar a cor não é uma coisa que vai destruir o patrimônio, né, cultural da cidade. A não ser que, né, nessa parede que a Bruna quer pintar lá, tenha lá uma obra lá do Salvador Dalí. Então, peraí, não dá para passar tinta por cima disso. Né? Então, vai ter esse tipo de restrição. Tá? É mais ou menos por aí que o CONPAC vai trabalhar. Eles vão votar se coisas tombam, não tombam. Eles vão votar linhas de crédito, linhas de conservação, sei lá, programas de divulgação do patrimônio. Então, eles vão trabalhar com essa parte aí. Né? O CONPAC é o nosso órgão mais importante a nível municipal sobre o nosso patrimônio cultural daqui de Ponta Grossa. Expandindo isso para o nível estadual, o CONPAC também, esqueci de comentar com vocês, eles trabalham com um fundo municipal de proteção ao patrimônio. Então, de repente, lá a casa X está caindo aos pedaços, lá vai desabar. O CONPAC ele tem esse poder de votar algumas linhas de crédito, né, para fazer isso. Aqui essa linha de crédito é bem complexa, porque o Estado, o país, né, no caso aqui você está falando de Ponta Grossa, né, mas o Estado em si ele não pode colocar dinheiro público em alguma coisa que seja privada. Né? Então, é meio complexo isso, né? Mas ele vai auxiliar algumas coisas. Por exemplo, o CONPAC pode trazer lá um especialista em restauro da arte pós-moderna, por exemplo, né? Esse cara vai custar uma grana violenta para trazer o cara para cá, mas o CONPAC ajuda nesse sentido, por exemplo. É mais ou menos por aí. Em relação ao estadual, nós temos uma lei.
também super antiga, de 53, né? Super antiga. Que diz para nós lá a mesma coisa que as outras vêm falando, né? Patrimônio histórico e artístico, né? Conjunto dos bens móveis e imóveis, né? Fatos memoráveis da história do Paraná, né? Vinculação lá arqueológica, bibliográfica, artística, blá, blá, um monte de coisa, tudo a mesma coisa. Eu falei para vocês, é tudo muito parecido, né? Então, por isso que se aprender nenhum disso, vão saber que tudo vai falar mesmo, mais ou menos a mesma coisa. E é assim mesmo, né? Não faz sentido a nível federal, a gente ter uma definição super complexa sobre o patrimônio cultural, e a nível municipal fala, não, o patrimônio cultural aqui em Ponta Grossa é só obra que tem mais de 300 anos, por exemplo. Não faz assim. Então, entender um vai entender tudo, basicamente. Vocês podem perceber, se vocês colocarem um do lado do outro, né, essa definição estadual aqui da lei, como a definição, né, nossa da cidade aqui de Ponta Grossa, é basicamente a mesma coisa, só que a nível estadual o vocabulário é um vocabulário mais pesado, né? Um vocabulário mais arcaico, mais antigo, né? Veja que eles não trazem o termo patrimônio cultural, eles trazem o patrimônio histórico, artístico, né? Então, isso tem a ver muito com quando foi feito isso. Né? Muito bem, não tenho mais nada para falar para vocês. A nível nacional, aí entra um órgão muito importante, que é o tal do IFAM. O que o IFAM fala para nós? Né? Que isso se define como bens que se referem ao presente artigo só são considerados parte integrante do patrimônio histórico, depois escritas separada ou agrupadamente num dos 4 livros do tombo. Né? O que é o IFAM? O IFAM é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Você tem um principal órgão que trabalha com a definição de patrimônio, políticas públicas vinculadas ao patrimônio nacional. Esse cara é o IFAM. Né? Então, precisa de uma publicação, saber o que os caras estão publicando, o que os caras estão divulgando. E foi o principal ponto disso. Né? É a ponta do iceberg. É o cara que vai definir praticamente tudo. O que o IFAM traz para nós? Né? Ele traz para nós que, para ser enquadrado como patrimônio, né, nacional, né, em nível nacional, esses bens eles precisam estar inscritos no chamado livro do tombo. Né? E aqui ele já traz para nós, né, que são 4 desses livros. Né? Então isso ajuda para nós a organizar a proteção do patrimônio. Né? Você vai ter um livro lá do patrimônio histórico lá que vai trabalhar só com patrimônio imaterial, por exemplo. Um outro livro só com patrimônio cultural, outros não sei o quê. Então vai ter algumas definições assim. Isso ajuda a organizar para nós, colocar em cada um em sua casinha, por exemplo. Né? Então eu organizo para nós. Né? Então é bem importante para nós entendermos, né, que o conceito de patrimônio cultural está vinculado a bens móveis e imóveis, a bens materiais e imateriais, que eles têm algum significado, né, alguma relevância para nós do ponto de vista de identidade e memória, bem importante isso. E que mais? Ele tem diversas características, né? Ele pode ser fósseis lá que encontraram lá. Vamos imaginar que a gente encontrou fóssil de dinossauro aqui em Ponta Grossa. Isso é um patrimônio, sem dúvida nenhuma. Uma casa lá que, sei lá, que não sei, que o filho lá do Getúlio Vargas nasceu, né? E esse cara foi um expoente lá, um cara importante, tudo mais. Então são coisas assim que vão definir isso. Portanto, entender o patrimônio dessa forma. O patrimônio cultural são essas coisas, vão circular nessas coisas, né? Então pode ser natural, né? Para quem acredita em Deus, que Deus fez, que Deus nos deu, né? Para quem acredita na evolução, porque a Terra foi se moldando e aquilo está existindo hoje. E no patrimônio cultural, coisas feitas pela humanidade, vamos colocar assim. Então, um quadro, uma casa, não sei. Enfim, então, são as duas coisas, está nessa vertente. A nível internacional, aí a gente vai ter as famosas cartas patrimoniais. Essas cartas patrimoniais, elas são definidas pela Unesco e são, basicamente, se for simplificar ao máximo o que são as cartas patrimoniais, são relatórios de eventos, basicamente. Assim. Então, a Unesco, né, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né, o mundo perdeu muito patrimônio. Né? Muita coisa foi demolida, né, foi explodida, né, por causa da guerra. Enfim, a gente perdeu muita coisa com a guerra. Né? A gente só perde com guerra, na verdade. E alguns especialistas, né, começaram a perceber isso. Poxa, a gente
né, muitos anos, né, muitas coisas, né, que retratam a nossa evolução, né, nossa história enquanto espécie humana, né, foram perdidas, né, trocou isso por bombas. E aí eles começaram a se reunir para começar a pensar essas coisas. Em cada uma dessas reuniões, né, terminava a reunião, eles faziam uma carta, né, um documento, né, em que apontava alguns caminhos. Né? Entre eles, né, o que existe no mundo, assim, que a gente pode falar assim que esse patrimônio, né, esse item, né, esse né, determinado, sei lá, um objeto ou uma edificação propriamente dita, o que isso representa, assim, algo da humanidade, na verdade, né? Então, essa identidade, essa memória, não se fica restrita ao lugar que ela está né, erguida, que ela está aí, né, que ela existe. Né? Isso é coisa de toda a humanidade, né? Isso algo excepcional do ponto de vista, né, de construção, de engenharia, né, de arte, né, que isso não fica mais restrito a um país só, fica restrito a toda a humanidade. Então, eles começaram a pensar dessa forma. E aí, com isso, eles começaram a lançar essas cartas, né? Essas cartas, né, tem uma lista, assim, infinita. Eu não sei quanto que está hoje as cartas patrimoniais, mas certamente tem mais de 30 cartas, certamente. Eu chutaria que tem mais de 50, na verdade. E essas cartas, elas trazem para nós, né, algumas orientações, né? Então, tudo que a gente viu até o BIFAM, né, se transforma em lei. A partir daqui, né, do patrimônio mundial, das cartas patrimoniais, né, elas objetivam para nós, principalmente, orientar o que deve ser feito, as coisas que devem ser feitas, e uniformizar essas práticas. Né? Então, por exemplo, vamos alagar lá as 7 quedas aqui no Paraná para construir a usina de Itaipu. Né? O que dá para fazer? Né? Em relação às 7 quedas, nada. Né? Mas, de repente, a gente tinha lá uma casinha lá de madeira bem bonitinha que é representativa de alguma coisa, sei lá. Essa casa ela pode ser removida para uma outra área que não vai ser alagada, né? Então para salvar isso. Então eles tentam uniformizar essas práticas. Mas como é que faz essa remoção, né? Como é que eu vou desmontar e montar? Como é que eu tenho que fazer esse transporte? São algumas orientações. É bem importante destacar que todos os critérios, todas as coisas que estão nas cartas patrimoniais, elas são indicativas. Né? Então, você deveria fazer isso. Mas se vocês não fizerem isso, a Unesco não vai vir multar vocês. Né? Ela está dando a melhor opção para vocês, né? Mas se vocês vão seguir ou não, não é algo que vai ter alguma punição, digamos assim. Dentro dessas cartas, eu trouxe 4 só para ilustrar. Né? Então, a gente tem algumas delas aí, né? Essa carta, a primeira, né? Nos slides, se vocês clicarem, né, no azul, vocês vão ter acesso, né? É um hiperlink isso, né? Vocês vão ter acesso à carta. São as cartas dos Jardins Históricos Brasileiros. Essa carta é muito gostosa de ler para quem tem essa vertente um pouco mais com natureza, assim, tá? É bem legal, assim. Então, você vai ter alguns jardins históricos, né? Talvez vocês tenham ouvido falar já, né, nos jardins. Me foge o nome de um monte de coisa. Lá na França tem lá o. Não vou lembrar o nome. Mas é um Jardins dos Castelos dos Reis lá, né? Puta, não vou lembrar. Uma hora me chega na cabeça e falo para vocês. Então, os jardins históricos, né? Então, aquelas. O jardim, por exemplo, que tem lá no Palácio do Planalto, por exemplo. Né? Então, vocês vão ter esses jardins históricos. Então, ela foi criada em 2010, ela traz umas definições do que são, o que pode ser considerado como um jardim histórico. Né? Quais são as diretrizes e critérios para proteger isso? Né? E algumas orientações gerais. Outra carta bem legal é essa do primeiro Fórum Nacional do Patrimônio Cultural. Né? Então, é uma síntese, né? Um resumo, né, de todas as discussões que foram feitas durante esse fórum. Né? E aí, esse documento trouxe para nós como, né, a nossa Constituição do Sistema Nacional do Patrimônio Cultural. Então, é uma carta do ponto de vista histórico muito importante para nós. Temos a nova Carta de Nova Olinda, né, que é o documento final de avaliação e planejamento das casas, né, um patrimônio mais voltado especificamente ao patrimônio edificado. E a Recomendação de Paris, 2003, né, que trouxe para nós, né, a Convenção sobre a salvaguarda do patrimônio imaterial. O patrimônio imaterial, tipo samba, manifestações religiosas, tipo o candomblé, coisas assim, ela é bem mais recente, né? Então a gente tem uma discussão sobre o patrimônio edificado depois de guerra, né? Depois de 1945, né? E vejo que só de quase 5 décadas depois a gente vai ter, né,
algumas sessões sobre o patrimônio imaterial, né? Então a gente passou a enxergar o patrimônio gradativamente, né? Primeiro eram coisas excepcionais, em coisas assim, absurdas, né? Para coisas um pouco menos excepcionais, mas importantes do ponto de vista regional, do ponto de vista local, e bem mais recente sobre as coisas imateriais, aquelas coisas que ele não pode palpar, né? Tem uma definição aqui sobre o porquê de tudo isso, né? Da professora Margarita Barreto, né? Então ela fala para nós aqui a criação, né? Esse termo criação é bem discutível, né? A criação de patrimônios nacionais, né? Falando sobre o Brasil, né? Teve deu uma intensificada, aumentou bastante durante os séculos 19 e 20 e serviu para criar referenciais comuns a todos nós, que habitam o mesmo território, unificá-los, né, esses bens, em torno de interesses comuns também, tradições também comuns, resultando na imposição de uma língua, entre aspas, né, alguns costumes de uma história nacional que se sobrepõem à memória particular e regional. Assim, o patrimônio passa a ser uma construção social de extrema importância política. Por que eu trago essa definição já com uma paulada? Assim? Vocês vão perceber que eu sou bem crítico. Assim, eu geralmente leio as coisas assim, com um pé atrás. Né? E eu sempre recomendo que vocês façam isso também. Né? Não levem, né, o discurso que vocês escutam assim, né, pela primeira vez como um discurso de autoridade. Assim, né? Isso está certo e acabou. Sempre duvidem um pouco das coisas. Né? O que eu trago aqui para nós? Assim? Bem importante essa crítica, né? Essa paulada, assim, né? Porque a gente foi vendo na construção do municipal até o nível internacional, do patrimônio mundial, que a gente fala bastante em memória coletiva, em identidade, em referencial comum a todas as pessoas, né? Então, a gente olha para o Cristo Redentor, a gente se enxerga no Cristo Redentor, né? Aquilo não é do Rio de Janeiro, aquilo é do Brasil inteiro. Cacete que é, né? Não é assim, né? Eu olho para o Cristo Redentor e não vejo nada, né? Para mim não fala nada o Cristo Redentor, né? Talvez para o Rio fale alguma coisa, mas para mim não fala nada. Pessoa, não é o professor, que fique bem claro. Mas é importante a gente entender isso, né? Eu não sei se os arenitos de Vila Velha, por exemplo, o pessoal lá de Foz tem orgulho, por exemplo. Nossa, tem lá em Ponta Grossa, né, algo excepcional do ponto de vista geológico, né? Não sei se para os habitantes de Ponta Grossa, né, um referencial tão comum, assim, não sei mesmo. Então, é meio crítico em relação a essa ideia de unificar. Para mim, é uma visão muito romântica de pensar assim, né, tipo, a gente olha lá para Brasília, né, o plano piloto de Brasília, né, sensacional, lindo, maravilhoso, formato de avião, não sei o quê. Nossa, olha que legal, que orgulho de ser brasileiro. Não sei, eu acho que não, para ser bem sincero, né? Mas, enfim, né, a ideia legal é essa, tinha que partir por um princípio, né, coisas que são importantes do ponto de vista, né, maior do que tanto o pequenininho. O que é legal nessa definição da Margarita Barreto? Porque ela vai na pancada com aquilo que eu penso bastante. Né? Veja aqui, ó, o que está em negrita é mais importante. Né? Ela termina ali falando, né, o patrimônio passa a ser, assim, uma construção social. Por que eu gosto de bater nessa tecla? Né? Porque, vamos pensar assim, quais são os principais referenciais, né, do patrimônio edificado em Ponta Grossa, por exemplo? Os principais. A gente vai citar lá a Mansão Vila Hilda, não tem como fugir dela. A gente vai citar aí umas 2 ou 3 casas modernistas na cidade. A gente vai citar também quase que toda a paisagem da Rua 15 de Novembro, entre o Botequim da Original e o Hotel Planalto, né? Quase que toda a rua. Que mais? As estações de trem ali, o hospital, que eu já falei para vocês, o 26 de outubro, né? Não o hospital regional. Vila Velha e, sei lá, vai ter algumas outras coisas. Não tem, tipo, tem mais ou menos em 50 e poucos patrimônios tombados em Ponta Grossa. O que tem em comum de todas essas coisas, tirando as coisas naturais? Né? O que tem em comum em relação a isso? Mansão Vila Hilda, por exemplo. Né? Mansão Vila Hilda não era de uma pessoa pobre, né? É do empresário, né? do ramo de cervejas, né? Ele trabalhava com cervejas. O cara ultra rico, né? Toda a paisagem da Rua 15 de Novembro, né? A Rua 15
fica muito próximo à catedral, né, cara? A principal catedral nossa, a principal igreja nossa. E ali só ficavam as pessoas mais abastadas, né? Quem estava mais longe disso morava na periferia, então não tinha grana para construir, né? Casas modernistas, né? Eu não conheço nenhum amigo meu, nenhum parente meu que tenha contratado um arquiteto para construir sua casa num estilo arquitetônico específico, né? Ó, eu quero que você se inspire nos ideais de Oscar Niemeyer para desenhar, né, a minha casa. Eu não conheço ninguém do meu círculo pessoal, né? Talvez vocês conheçam alguém disso. Mas pressupõe-se que para você contratar um arquiteto para fazer um projeto arquitetônico nesse sentido, né, com um estilo arquitetônico bem definido, você vai ter que ter uma grana para fazer isso também. O que eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar que o patrimônio que nós temos como cultural, né, como referencial da nossa identidade, da nossa memória, não é tão nossa assim, né, num ponto de vista tão amplo, né? Então, a mansão Vila Euda na identidade do Ponta Grossense. Não é, né? É a identidade da elite de Ponta Grossa, né? Então, vocês raramente ou quase nunca vão ver casas de pessoas pobres, por exemplo, sendo tombadas como um bem cultural. É muito difícil disso acontecer. A gente vai ter aqui em Ponta Grossa um exemplo, mais ou menos disso, e é bem mais ou menos, de um lugar chamado Casa do Divino. Talvez vocês conhecem. A Bruna perguntando onde fica a mansão. Você é daqui, Bruna, de Ponta Grossa ou não? Não deve ser, né? A mansão Vila Euda, ela vai ficar relativamente próxima da Sou. A mansão Vila Euda, ela vai ficar perto da sabe onde que é a Rádio Mundial? Onde que? Nem sei se é a Rádio Mundi. Então, ela fica na mesma quadra da Mundi, só que a Mundi está na esquina de cima, a mansão Vila Euda está na esquina de baixo. Essa casa da mansão Vila Euda está numa lista telefônica, nem existe mais lista telefônica. Ela fica entre a Rádio Mundial e o Caixa Econômica Federal, digamos assim, bem de esquina. Lembrou? Legal. A gente vai ter, voltando, né, então, ao patrimônio da elite e o patrimônio dos pobres, né? A gente vai ter um exemplo quase disso, né, da Casa do Divino. Essa Casa do Divino vai ficar mais ou menos perto do Parque Ambiental, entre Catedral e Terminal de Ônibus, mais ou menos no meio, vamos colocar assim. Vai ficar nessa região, né? Se tudo der certo, né, essas vacinas andarem com mais rapidez, a gente vai fazer um city tour para discutir isso em campo. Vai ser bem legal essa aula nossa. Também uma casa de esquina, né? E hoje ela é atribuída à Casa do Divino, né? Para quem tem uma vertente religiosa aí, eu acho que se refere ao Divino Espírito Santo, né? E daí Deus é três, né? Pai, é Filho e é Espírito, né? E aí o divino seria esse espírito. Eu acho que é isso. Eu sou péssimo em religião, gente. Péssimo. Essa Casa do Divino é uma casa que tem uma casa super simples, né, que ela é tombada, ela tem um referencial mais comum, digamos assim, né, porque nós somos, né, um país, né, majoritariamente católico, tudo mais, nós acreditamos bastante nessas coisas, né, então ela está ali. Esse é o único exemplo que a gente tem assim, de um patrimônio que não são aquela coisa assim, que se bate o olho e assim, tipo, nossa, que coisa maravilhosa e tal. É uma casa super simples, só que ela tem uma conotação religiosa muito forte. E por que eu digo isso, né? Na verdade, a pessoa que morava ali tem toda uma história por trás disso, né? Eu não lembro exatamente o que era. Se não me engano, o filho da mulher some, dela faz um pedido lá para o Espírito Santo para encontrar o filho, ela reencontra o filho, daí, né, em função disso, ela constrói tipo, como se fosse uma capela dentro da casa dela, dedicada ao Espírito Santo, e isso vai tomando proporção maior, né? Mais moradores começam a ir lá fazer pedidos e tudo mais. Essa casa começa a ficar importante, né, do ponto de vista social, né? Não fica restrita àquela família. É mais ou menos essa a história. Só que essa pessoa também não era pobre, né? A casa é simples e tudo mais, mas aquilo tudo era, né, era parte de uma fazenda, né? Então era parte de um terreno muito maior, tudo mais. Não sei se fazenda, né? Mas era uma parte de um terreno maior, né? E é claro que depois foi desmembrando, virou um monte de terreno, é centro da cidade hoje, né? Então hoje né, bem importante. Só que ela vai destoar um pouco, né? Vocês olham para a Casa do Divino, é uma casa bem normal, e olham para a Mansão Vila Euda, né? O nome já muda, né? Casa do Divino, Mansão Vila Euda, já tem uma ideia aí, né? Então a minha crítica principal é essa. Nós temos, né, como parâmetro
proteger, conservar, tombar, né, bens que são excepcionais, assim, do ponto de vista que chama atenção, coisas grandes, coisas, né, que a gente considera bonita, vamos dizer assim. Só que esses bens são legados, são herança de uma elite, né? Não é do povão. Né? A minha casa, por exemplo, jamais vai ser tombada. Minha casa é simples, minha casa é uma casa pobre, uma casa, né, que não interessa a ninguém. Né? De repente, se eu fazer um exército lá e derrubar, dar um golpe de Estado, né, um Che Guevara da vida, talvez isso fique importante, né? A casa, né, que o cara viveu um tempo aqui. Mas fora algo muito extraordinário, minha casa vai passar batida, né? Assim que um morrer, provavelmente vão demolir e construir outra coisa, provavelmente. Então, assim, tome um pouco de cuidado, né, com esse negócio do patrimônio, né? Tem um referencial né, comum a todos os povos. Tome um pouco de cuidado, né? Geralmente a gente tem a tendência bem grande a preservar e a conservar bens da elite e não da população um pouco mais pobre. Então, essa construção social nossa está bastante impregnada, né, desse elitismo cultural. Né? Talvez, né, isso é bem talvez, teria que fazer um estudo mais aprofundado para falar sobre isso, tem a ver com que as pessoas que ocupam esses espaços, né, o Compaq de Ponta Grossa, lá, o IFAM, né, talvez, né, isso é uma suposição minha, esses espaços estejam sendo ocupados apenas por pessoas dessa chamada elite, né, esse pessoal que é mais rico, né, por ter um maior nível de instrução, né, sei lá, por falar em vários idiomas, não sei. Talvez por isso as pessoas estejam ocupando esses espaços e para eles esteja sendo normal preservar o que é deles, né? Mas não representa muito isso. Né? A gente fala, por exemplo, do turismo em favelas, a galera assim torce o nariz, assim, tipo, não sei se eu quero ir para favela. Né? Poxa, eu vou para o Rio de Janeiro, tem Copacabana, tem Leblon, tem o Maracanã, tem o Cristo, e eu vou lá para a favela da Rocinha, não sei. Então a galera veja que tem uma desarticulação bem grande, né? Então é legal vocês tomarem um pouco de cuidado. Em relação ao nosso ministério especificamente, nosso Ministério do Turismo, né? Que vai trabalhar nessa perspectiva de utilizar o patrimônio, né, para fins de visitação. Eu vou fazer só mais esse slide, gente, porque daí essa parte legal termina de verdade mesmo, tá? Então, o Ministério do Turismo para nós define para nós que é patrimônio, né? Vou dar o Ministério do Turismo aí, me turno no Google lá, o que é patrimônio. Você vai encontrar essa definição deles aí. É a disponibilidade de elementos turísticos de uma região, de um país, em determinado momento, né? Isso é bem legal, em condições de funcionar como atrativos, né? Formado dos atrativos turísticos, equipamentos e instalações de infraestrutura. Veja que a definição do Ministério do Turismo, ela sai um pouco dessa discussão do que é, se é natural, se é cultural, se ele é material ou imaterial. Ele já começa a enxergar o patrimônio, né, como um atrativo para nós, né? Ou que ele possa funcionar como um atrativo. Para tentar, né, desmistificar isso, desamarrar tudo isso, né, pensem assim que para o Ministério do Turismo, a Capela Santa Bárbara, que tem aqui em Ponta Grossa, né, que agora tem um café lá bem legal, inclusive, né, pouco importa, né, se ela é da religião A ou B, né, se ela está perto ou está longe, se ela é, né, do ponto de vista arquitetônico, né, super, né, desenvolvida ou se ela é super simples, né, uma arte naive, né, uma arte, né, bem rudimentar. Pouco importa tudo isso. O que importa para o Ministério do Turismo é que esse espaço ele pode funcionar como um atrativo. Né? Se eu posso utilizar esses espaços, né, para chamar a atenção de pessoas e fazer com que essas pessoas possam visitar esses lugares. E aí ele dá uma complicada quando a gente não está muito acostumado, vocês estão tendo ou vão ter aula de Teoria Geral do Turismo, né, de TGT, provavelmente o professor Luiz Fernando, e vocês vão entender melhor o que são atrativos turísticos, o que é um equipamento, o que é uma instalação, o que é infraestrutura. Mas ele coloca num pacote só. Né? Então, para o Ministério do Turismo, um patrimônio só é patrimônio turístico, não mais cultural, se ele estiver lá, né, com condição de funcionar como um atrativo, que seja, né, chame a atenção de alguém a ponto de querer ir visitar.
mas que ele tenha em conjunto com isso equipamentos e instalações turísticas e infraestrutura turística. Senão ele não funciona como um patrimônio turístico especificamente. Essa definição também causa um pouco de estranheza para nós, né? Porque a gente vai pensar assim, poxa, tá, Capela Santa Bárbara, que eu acabei de citar, né? Eu gosto de citar ela porque ela está afastada, né? A Capela Santa Bárbara está longe de nós, ela não está perto do centro, né? Não é tão simples chegar até ela. Só que para chegar lá eu preciso de uma infraestrutura turística mínima, né? Então eu vou precisar, por exemplo, de sinalização, né? Se eu chego em Ponta Grossa, né? Vim de ônibus, parei na rodoviária de Ponta Grossa, né? Como é que eu faço para chegar na Capela Santa Bárbara? Eu tenho que ter uma sinalização para isso. Que ônibus eu pego para chegar lá? Tem ônibus que me leva até lá? Não sei, sinceramente eu não sei isso. Quais são as instalações turísticas que lá existem? Tá, é uma capela que está isolada do centro da cidade. Se eu tenho um atrativo, seja o que for, né, uma casa que está longe do centro urbano de qualquer lugar, eu vou precisar de equipamentos e instalações turísticas. O que é isso? Um lugar para eu comer, né, um lugar para eu ir no banheiro, um lugar que eu consiga comprar uma lembrancinha lá, um chaveiro, um adesivo, um imã de geladeira, sei lá, qualquer coisa. Então, eu vou precisar de um conjunto de elementos que vão estar circulando esse atrativo, né? Então, para o Ministério, não basta mais ser, né, natural ou cultural, material ou imaterial, ter representatividade da identidade de um povo, né, da cultura de um povo, né? Isso não importa tanto, né? Tudo isso vai fazer parte, né, de um conjunto que a gente vai chamar de atrativo turístico. Pô, atrativo, ele tem muita história para contar, né? Tem muitos elementos que interagem em si para que esse lugar seja considerado algo importante. Mas, além disso, precisa ter uma infraestrutura. Aqui vem outra crítica, né? A gente tem lugares, né, principalmente com dificuldade de acesso, principalmente acesso, que é o nosso principal problema, né? Nossa carga logística aqui é bem complicada. Por exemplo, né, Guaraqueçaba, aqui no Paraná. Né, é um lugar fantástico, incrível, maravilhoso. Só que para chegar de carro lá é uma aventura. Né? Vocês fazem quase um turismo de aventura para chegar de carro lá. A estrada é péssima, né? Quando chove, a tendência de você ficar atolado na estrada é grande. Tem umas pedras gigantescas que às vezes danificam um pneu de carro, cortam de carro. E é um longo trecho, né? Não é assim 5 minutos de carro, é um longo trecho. Como é que a gente chega em Guaraqueçaba? Ou por essa estrada horrível, né? Muito ruim de chegar lá, ou por barco. E aí vocês vão falar, pô, mas peraí, esse lugar é incrível, o lugar é bonito, todo mundo gosta de ir para lá. Por que não asfalta isso? Né? Seria o óbvio disso. Né? Aí vocês vão ter um segundo problema, que é a capacidade de carga. Né? Talvez não seja tão bom assim você facilitar a chegada de pessoas até Guaraqueçaba, porque justamente o charme, o encanto, né, que o local tem, pode perder se começar a chegar a 1 milhão de pessoas lá por mês. Né? Então, vocês vão ter um impacto gigantesco em relação ao lixo. É muito provável que falte água, que não vai ter leito de hotel lá, né, vai ficar saturado. Né? A vida daquelas pessoas, né, que é o grande charme do local, vai ser afetado por um monte de gente circulando por ali. Então, às vezes, né, compensa você dificultar um acesso em primazia de outro. Né? Pô, de barcos, não vão ter um cruzeiro chegando lá a cada meia hora. Né? São barcos pequenos, né? Poucas pessoas. Lá, 30 pessoas vão chegar ali por hora, por exemplo. Né? Então, aí vocês vão ter, né, a diversificação da economia, por exemplo. Né? Então, um barco vai levar no máximo 30 pessoas. Se são 100 pessoas que querem chegar em Guaraqueçaba no final de semana, vão ter que contratar 3 barqueiros, por exemplo. E aí se ajuda a economia do local a ser multiplicada. Né? Então, o barqueiro lá que no final de semana ele para de pescar só para transportar pessoas, por exemplo, ele vai ter uma renda, né, agregada. Né? Ele vai ter um trabalho mais fácil para ele, digamos assim. Não vai precisar ficar o dia inteiro lá pescando, não sei como que pesca. Mas, enfim, isso começa a diversificar. Então, é bem importante a gente entender isso. Né? Às vezes, alguns lugares necessitam disso, né? Para uma infraestrutura fantástica e tudo mais, só que outros talvez não seja tão interessante assim. Então, cada caso é um caso, isso é bem importante. 9h47, eu passei muito do meu tempo já. Amanhã, né, que a gente faz nossa última aula da semana, a gente vai trabalhar aí já trazendo para o contexto do turismo mesmo, assim, a ideia de enxergar o patrimônio com
né, com outras perspectivas além dessa parte legal, tá? Peço desculpas por ter estourado meu tempo. Eu estourei bastante meu tempo hoje. Vocês têm alguma pergunta, alguma sugestão, alguma crítica, alguma, sei lá, qualquer coisa? Vale alguma coisa? Vou interromper.